O Grêmio venceu mais uma e chegou à terceira/quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Fato é que nem sempre o time viveu bom momento nesse ano, mas uma mudança do técnico Renato Portaluppi no time titular pode explicar esse bom aproveitamento que o clube está vivendo neste momento. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Tudo começou lá na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquele momento, o Grêmio vivia um momento de muita desconfiança. Na parte de baixo da tabela do Brasileirão, inclusive tinha acabado de empatar em 1-1 com o Cruzeiro, na Arena do Grêmio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E naquele momento, contando apenas jogos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Grêmio tinha disputado 9 partidas. 7 com linha de 4 defensiva, 2 zagueiros e 2 laterais. O Grêmio venceu o Santos por 1-0, perdeu pro Cruzeiro pelo mesmo resultado, empatou com o ABC pela Copa do Brasil em 1-1, venceu o Cuiabá por 2-1, empatou com o Red Bull Bragantino por 3-3, empatou também com o Fortaleza por 0-0 e um empate com o Cruzeiro, que eu já acabei de citar, por 1-1. Naquele momento eram 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, com 48% de aproveitamento do Grêmio, contando apenas partidas de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, em que o clube usava o sistema com linha de 4 defensiva. E àquela altura o Renato questionava bastante o elenco, porque ele sempre gostou de usar um sistema 4-2-3-1, com pelo menos um jogador de velocidade no time titular e outro no banco de reservas. Àquela altura, o Ferreirinha, que seria esse atacante titular de velocidade, estava lesionado, não estava podendo atuar desde lá do Campeonato Gaúcho. E o Jonathan Robert, que seria o reserva, que poderia em alguns momentos ser titular, também estava num processo de lesão. O Zinho era um outro atleta de velocidade, mas tinha acabado de subir das categorias de base para o profissional, e o Renato Gaúcho não tinha tanta confiança assim para colocar o atleta nos 11 iniciais naquele momento. E a gente viu o Renato falando bastante que não tinha jogadores de velocidade para colocar, saiu em vários portais de notícias, e ele reclamando disso, que era importante para a forma que o Grêmio jogava ter esses caras. Inclusive dizendo o seguinte, ó, abre aspas: "Vocês sabem o quanto gosto de jogadores de velocidade de lado. Infelizmente não temos. Ferreira está no departamento médico, o Zinho é um jogador com futuro, estamos lapidando ele. Muitas vezes é importante esse esquema, sem jogadores de velocidade, mas em determinados momentos de uma partida é importante esse tipo de jogador para abrir a defesa do adversário." Ele inclusive falou da questão de, nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, principalmente a partir de julho, ir atrás de reforços. E ele completou dizendo: "Eles sabem da nossa necessidade. Vamos aguardar um pouco mais na janela, na abertura da janela. Estamos atentos ao mercado. Temos trocado ideias. Acredito que no momento que abrir a janela, vamos trazer esse tipo de jogador." E a gente sabe que o Renato naquele momento usava 3 meias nessa função, né? Bitelo pela direita, o Cristaldo mais centralizado e o Vina pelo lado esquerdo, além de 2 volantes mais atrás e o Luis Soares como centroavante. E o Grêmio era um time bastante travado, faltava velocidade, faltava contra-ataque para conseguir agredir o time adversário, e o Renato por conta disso era muito criticado, e a desculpa é que ele não tinha esse jogador de velocidade para colocar no time titular. A gente tem que lembrar que no sucesso recente do Grêmio, o Renato sempre teve esse cara: Everton Cebolinha, PP, Fernandinho, entre outros atletas. Mas na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Renato fez uma mudança no time titular que ele já havia feito na partida contra o ABC, 2-0 para o Grêmio na Copa do Brasil e também na derrota para o Palmeiras por 4-1 no Campeonato Brasileiro. E diante do Internacional, ele colocou 3 zagueiros para jogar e liberou os alas para chegarem ao ataque.
Esses 3 zagueiros eram Bruno Vini, Kahneman e também o Bruno Alves. E os alas, João Pedro ou Fábio pela direita e o Reinaldo pela esquerda, para chegarem ao ataque, para darem esse apoio. E o Grêmio mudou depois disso, porque conseguiu uma solidez defensiva maior e conseguiu agredir mais os adversários com contra-ataques. A gente tem que lembrar que o Renato também recuou as suas linhas de marcação, como ele tinha 5 caras na sua área, perto da sua área, conseguiu encontrar uma solidez defensiva e liberou os alas para atacar, liberou também o Luis Soares para se movimentar bastante mais à frente. E de lá para cá são 100% de aproveitamento. Vitória por 3-1 diante do Inter, por 2-1 diante do Atlético Paranaense, vitória também por 1-0 diante do Cruzeiro, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo difícil fora de casa, e também uma vitória por 2-1 diante do São Paulo, que aconteceu neste domingo. 4 vitórias seguidas, 100% de aproveitamento, 8 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Muita gente pode criticar, falando que não é bonito, falando que o Renato foge da sua característica. Fato é que essa mudança, que pode ter sido determinante ou não, mas após isso o Grêmio se tornou uma equipe mais agressiva lá na frente e sofrendo menos lá atrás. A gente via o Tricolor sendo uma equipe que conseguia atacar, agredir, jogar na velocidade, contra-atacar, algo que estava sendo muito difícil com os 3 meias que o Renato estava utilizando. É claro que o Ferreirinha pode voltar, o Jonathan Robert também, mas no momento, a curto prazo, o Renato conseguiu essa mudança para fazer com que o Grêmio se tornasse uma equipe mais competitiva, que sofresse menos lá atrás e conseguisse chegar ao gol lá na frente. Já é o 3º/4º colocado do Campeonato Brasileiro, classificado às quartas de final da Copa do Brasil, e as críticas diminuíram. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.